Paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Edilan, tenho 28 anos e sou fagotista há 9 anos. Fui convidado para falar um pouco sobre a história dos instrumentos de palheta dupla, contar um pouco da sua história, falar de onde surgiram, em que período que surgiu, os instrumentos que nós já conhecemos hoje. Alguns desses instrumentos dessa família de palhetas duplas aí existem há 2, 3 séculos antes de Cristo, mas eu vou tentar resumir bastante essa história. E eu vou pegar a partir do período renascentista, onde não havia uma música instrumental propriamente dita, apenas algumas exceções conseguiam repetir aquilo que já era produzido pela voz humana. Por exemplo, algumas fanfarras militares, alguma música de dança ou algum folclore. O cantar quatro vozes era então a regra, e para que os instrumentos pudessem atender a tessitura de cada uma das vozes humanas, o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, eles eram construídos em diferentes tamanhos, constituindo-se assim famílias de instrumentos. Instrumentos menores tinham a voz mais aguda, um som mais agudo, e os instrumentos maiores tinham sons mais graves. Dessas famílias de instrumentos ali tinham famílias de viola, família de flautas e família de cornamuses, entre outras. Essa família de cornamuses era a família de instrumentos de palhetas duplas daquela época. Tanto o oboé quanto o fagote, eles originaram-se de um desses instrumentos dessa família de cornamuses. Nessa família de cornamuses, tinha alguns instrumentos ali como o cromorne, a charamela, a gaita de fole. Tínhamos também a bombarda. A bombarda era um instrumento de som mais grave dessa família. Há muitas versões da história desses instrumentos, mas acredita-se que o oboé seja descendente de um desses instrumentos aí dessa família de palhetas duplas, por exemplo, o cromorne ou a charamela. Como já foi dito, a bombarda ela era um instrumento de som mais grave dessa família de cornamuses. Porém, a bombarda ela era muito grande, ela tinha um tamanho muito descomunal, sendo necessário às vezes até 2 pessoas para tocar um instrumento. Enquanto uma segurava, a outra tocava. Mas, como a criatividade humana não tem limite, alguém teve a ideia de pegar esse instrumento e dobrar ao meio. Só que com essa mudança na estrutura do instrumento, também teve como consequência a mudança no som. Enquanto a bombarda ela tinha um som agressivo, áspero, depois que ela teve essa mudança na sua estrutura, na sua formação, ela passou a ter um som mais doce, um som mais suave. E dali ela ganhou o nome de dulciana, passou a ser chamada de dulciana. Algum tempo depois, surgiu a necessidade de acrescentar algumas chaves para que os dedos conseguissem operar alguns orifícios mais distantes. E houve também algumas mudanças, algumas alterações na perfuração da madeira do instrumento. E a partir daí ficou conhecido como fagote barroco. A passagem para o século XIX foi uma época progressista, baseando as suas pesquisas na acústica. E isso ressaltou a preocupação pela afinação e sonoridade do instrumento, fazendo com que o fagote passasse por uma série de inovações e melhoramentos. É desde então que ficaram mais diferenciados os sistemas que hoje são conhecidos, o sistema francês e o sistema alemão. O fagote sistema francês ele se firmou através de construtores como Savary e Tribert, que eles seguiam uma linha mais conservadora na fabricação do instrumento. Já na Alemanha, Karl Allmenheider se aliou a Johann Adam Haeckel e juntos eles desenvolveram o fagote com um novo mecanismo e novas dimensões de perfuração. Esse instrumento é a base para o fagote moderno alemão que nós conhecemos hoje como sistema Haeckel. Para os fagotistas, a diferença é muito grande de um instrumento para outro, sobretudo no dedilhado do instrumento. Quem toca o sistema alemão dificilmente vai tocar o sistema francês, e quem já aprendeu no sistema francês dificilmente vai se adaptar ao sistema alemão, porque são dedilhados totalmente diferentes, são mecanismos totalmente diferentes.
Já para quem escuta, para quem apenas ouve, a diferença ela é maiormente percebida pelo som, porque o fagote francês ele tem um som um pouco mais anasalado. Bom, como já foi dito, existiam as famílias de instrumentos, e dentro dessas famílias de instrumentos existiam as subfamílias de instrumentos. Existiam ali as subfamílias dos instrumentos de corda. No caso, nessa subfamília nós tínhamos ali violino, viola, temos violino, viola, violoncelo e o contrabaixo. Temos a subfamília das flautas. Nós vamos ter o flautim, que é o piccolo, né? A flauta piccolo, a flauta em dó, a flauta em sol, a flauta baixo e a flauta contrabaixo. E dessas subfamílias aí nós temos a subfamília do oboé. A subfamília do oboé ela tem 5 tipos diferentes. Tem o oboé musette, que é o piccolo do oboé, o oboé mais agudo que tem. Nós temos o oboé normal, que é o oboé em dó. Nós temos o oboé d'amore, com a sua afinação em lá. E ele é um pouco mais grave que o oboé normal, ele tem a sua tessitura de voz ali, o mezzo-soprano. Depois disso aí nós vamos ter o corno inglês. O corno inglês ele tem a sua tessitura de voz ali no contralto e ele tem a sua afinação em fá. E por último nós vamos ter o oboé barítono. Ele é uma oitava mais baixa, mais grave que o oboé normal. Ele também tem sua afinação em dó e ele tem como sua voz principal, a sua tessitura de voz, o mezzo-contralto. Nós temos também a subfamília do fagote. A subfamília do fagote só tem 3 diferentes, então vou começar falando pelo mais agudo, que é o fagotino. Ele tem a sua tessitura de voz ali no tenor, a voz principal dele seria o tenor. Ele é uma oitava acima do fagote. Depois nós vamos ter o fagote, também com afinação em dó, e a sua tessitura de voz é o baixo barítono. Depois, por último, nós vamos ter o contrafagote. A sua tessitura de voz é o baixo profundo, podemos assim dizer. E ele é uma oitava abaixo do fagote, também afinação em dó. Para falar sobre a inclusão desses instrumentos na nossa orquestra, com base no manual de orientação orquestral, vou começar falando pela família do oboé. Apenas 3 instrumentos dessa família de oboés podem fazer parte da nossa orquestra. O oboé em dó, que é o oboé normal, ele tem como sua única voz a voz do soprano. Depois nós vamos ter o oboé d'amore. Ele tem como sua voz principal a voz do soprano, porém ele tem tessitura para alcançar a voz do contralto. Então ele tem como voz alternativa o contralto, caso solicitado pelo encarregado. E ele tem a sua afinação em lá. Depois, por último, nós vamos ter o corno inglês. O corno inglês é um instrumento maior, ele tem a sua tessitura de voz ali, o contralto, então sua voz principal é o contralto. Porém, a voz alternativa dele é o soprano, caso solicitado pelo encarregado também. Já na família dos fagotes, apenas o fagote pode fazer parte da nossa orquestra. Nem o fagotino, nem o contrafagote, apenas o fagote. Como já foi dito, a sua afinação é em dó. E o fagote ele tem como sua voz principal o baixo na escrita do nosso inário, que seria o baixo barítono. Porém, o fagote ele é muito rico em extensão sonora. Ele possui aí 3 oitavas e meia. Alguns fagotistas conseguem até passar disso aí, pegar umas 2 ou 3 notinhas a mais. Então o fagote, por ele ser rico em extensão sonora, ele tem como voz alternativa o tenor e, caso seja solicitado, até o contralto para alguns fagotistas que têm franqueza para tocar ali nas regiões mais agudas do instrumento. Então ele possui essas 2 vozes alternativas, o baixo como voz principal, o tenor como voz alternativa e, caso seja solicitado, também pode tocar o contralto. Agora eu vou fazer a montagem do fagote e conforme eu vou montando, eu vou apresentando cada peça para vocês, cada parte do fagote.
Ele está dividido em 5 partes, sendo 4 delas de madeira e uma delas de metal. E conforme eu vou montando, eu vou apresentando para vocês a cada peça. Aqui nós temos a culatra do fagote, ou a bota, também conhecida como bota. Essa é a parte onde já foi falado ali que a bombarda foi dobrada ao meio e daí veio a ser conhecido como dulciana, né? Então essa dobra ao meio ela acontece nessa região aqui. Ela tem 2 perfurações, uma ascendente e outra descendente, e ela é conectada por esse tubo de metal aqui embaixo, por essa curva de metal. Na bota nós temos alguns acessórios. Esse acessório aqui é chamado de balança. Nem todo fagote tem, alguns vêm de fábrica, outros é mandado colocar. Esse aqui eu mandei adaptar. Mas é para questão de equilibrar o peso do fagote na hora de segurar e na hora de tocar o instrumento. Um outro acessório é o passarinho. Essa peça aqui se chama passarinho, mais um apoio para a mão direita mesmo. Ela vai encaixada aqui do lado. Ela é um apoio para a mão direita. Depois, nós vamos ter a asa do fagote ou tenor. Ela possui essas 2 opções de nome aí, asa ou tenor. E ela vai encaixada aqui nesse orifício menor do fagote. É recomendado sempre lubrificar a cortiça antes de fazer o encaixe, para evitar de forçar a madeira do instrumento e danificar a cortiça mesmo. Eu já lubrifiquei antes de fazer a montagem, então vai estar mais fácil. Aqui existe uma marcação como guia para o posicionamento de cada peça do instrumento. Eu já estou mais no modo automático, então eu vou montando já no modo automático, nem preciso olhar muito, mas aqui no vídeo eu vou fazer um pouco mais lentamente para mostrar para vocês. Ela tem que estar mais ou menos na guia, porque ela tem essa pecinha de metal aqui, ó, onde vai ser encaixada um outro pino. Essa peça é para evitar de as 2 partes se abrirem e acabarem danificando a madeira do instrumento, quebrando, rachando, alguma coisa do tipo. Porque se observarmos, ela é muito fininha, uma madeira muito fininha, então se não cuidar ele acaba quebrando. Essa parte aqui é a maior peça do fagote, é o tubo do baixo, e ele vai encaixado nesse orifício maior aqui da bota. Sempre cuidado ao encaixar para não forçar ela nessa posição, na diagonal. Sempre alinhar ela e depois forçar para baixo. Sempre alinhado. Aqui, ó, a peça que eu falei. Aquela pecinha que eu falei, o pino de encaixe. Tá bem aqui. Que une as 2 peças para evitar dela abrir e acabar quebrando a madeira do instrumento. Depois nós vamos ter a campana do fagote. Campana. Vai encaixada no tubo do baixo. Procurar sempre deixar alinhada as chaves aqui, para na hora de usar ela não sair, não acabar falhando a nota. Por último nós vamos ter o tudel. O tudel é a parte de metal que eu havia falado, que eu havia mencionado, e ela vai aqui na asa do instrumento. Sempre cuidado ao colocar o tudel, sempre forçando aqui nessa parte dele. Nunca segurar aqui, nunca aqui, sempre forçando essa parte mais reta aqui onde vai fazer o encaixe. Porque pode acabar danificando o tudel e pode ser um erro irreversível, irreparável, sendo necessária a substituição dessa peça. Esse é o fagote. O fagote ele é um tubo cônico, ele começa ali, a sua entrada aqui no tudel é de aproximadamente 4 milímetros e a sua saída na campana é de aproximadamente 4 centímetros. Então ele começa com 4 milímetros aproximadamente, passa por toda a extensão do corpo do fagote, ele vem descendo pela asa do fagote, pelo lado direito da bota,
sobe pelo lado esquerdo, sobe pelo tubo do baixo e sai pela campana, chegando aqui a 4 centímetros de diâmetro. O fagote, ele, conforme ele vai soando, conforme a gente vai abrindo as chaves, quando está tudo fechado sai por cima, conforme a gente vai abrindo as chaves do instrumento, o som vai se propagando tanto por trás quanto pela frente do instrumento. Esse é o fagote. Bom, por último, mas não menos importante, vou falar um pouco sobre a palheta. Como já estamos falando, é um instrumento de palheta dupla. Essa palheta, ela é assim, uma lâmina, ela é dobrada ao meio, ela é feita toda uma amarração nela. Por último, nós cortamos a ponta dela e fazemos a raspagem. Esse é um grosso modo, né, de dizer. É todo um trabalho, leva dias para uma palheta ficar pronta. Quanto mais tempo de descanso deixar ela, melhor vai ser ela na frente. Então, tem instrumentistas aí que deixam 15, 20 dias uma palheta descansando antes de tocar pela primeira vez. É um trabalho, é todo um trabalho que é feito na palheta. E ela por si só, ela propaga o som. Um som de pato rouco ali. Ela é encaixada ao tudel. Ela faz propagar o som por todo o corpo do instrumento. Vou fazer uma escala de dó maior para a gente ter uma noção aí da extensão de som do fagote. Falando ainda sobre palhetas, eu consegui uma palheta de oboé para o irmão de Porto Alegre e ele me deu essa palheta para poder estar falando um pouco sobre ela também. A palheta do oboé, ela é diferente da palheta do fagote, começar pelo tamanho dela, pela largura dela, é bem mais estreita que a palheta do fagote. Essa aqui é a palheta do oboé. Ela é amarrada diretamente ao tudel, essa parte aqui, desde a parte onde está a linha aqui até essa parte que é o tudel do oboé. Então ela é também como um fagote, ela é uma lâmina dobrada ao meio, porém aqui ela é feita a amarração já diretamente no tudel. E essa parte da cortiça aqui é encaixada ao corpo do oboé. Para a gente ter uma noção de diferença de tamanho e largura da palheta de uma para outra, ó, a palheta do oboé ao lado da palheta do fagote, ó. Então, comparação aí é totalmente diferente, né? Desde o comprimento, desde a largura também. Então podemos observar bastante diferença aí de uma para a outra. A palheta do fagote, ela é só a cana aqui, então ela é conectada ao tudel depois. E aqui ela já vem amarrada pronta. Ambas as palhetas, elas saem som, só ela mesma. Palheta do fagote e a palheta do oboé. Um som mais agudo, né? Então, essa aqui são as duas palhetas, né? Infelizmente eu não consegui nenhuma palheta de oboé da Mole, nem de corno inglês. Mas ao finalzinho do vídeo ali eu vou deixar algumas imagens para vocês terem uma noção ali da diferença de tamanho e de formato de uma palheta para outra. Infelizmente eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão vai se prolongar muito. Mas se eu fosse contar detalhadamente a história de cada um desses instrumentos, certamente esse vídeo passaria ali de 1h30, 2 horas de vídeo. Mas eu espero que esse pouquinho aí tenha feito vocês, tenha contribuído para que vocês entendessem um pouco a história, a origem desses instrumentos, tá bom? Deus que abençoe a todos.